Eu desejo que haja muita luz, muita graça, muita paz, muita compreensão, discernimento, entendimento, um espírito de absorção, de conhecimento, de sabedoria e de quebrantamento no coração da gente. Porque, como você aprendeu com Jesus, felizes ou prósperos ou macários espiritualmente são os humildes de espírito, porque são esses seres ensináveis que absorvem o reino dos céus, que veem o reino dos céus, que vivem a partir das pulsões e da alegria e da lucidez e da consciência e do caminho proposto pelo reino dos céus para a gente viver melhor na terra. Assim seja feita a vontade de Deus na terra como ela é feita nos céus. Os céus são o nosso paradigma de todas as coisas sempre. É a nossa projeção de utopia para a qual a gente precisa andar para sair do esburacamento tópico planetário e do mundo e da burrice universal. Sem essa projeção da utopia do reino de Deus, do reino dos céus, sem essa busca dos parâmetros mais elevados para a nossa vida, para a nossa existência, a gente não chega bem em lugar nenhum. Eu lamento informar, mas é só olhar em volta e ver a diferença. Aí não estou também pedindo para você olhar para os aspectos da religião. Eu estou pedindo para você ver gente, para ver pessoa humana, para ver qualidade humana, para ver os significados da vida, para ver o que Jesus disse que veio fazer. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso tem a ver com a prática do Evangelho. E a gente só adquire vida em abundância pela prática do Evangelho. É também o equivalente ao que Paulo disse sobre nós adquirirmos a mente de Cristo. A mente de Cristo é um desenvolvimento que acontece exclusivamente pela prática do Evangelho no nosso cotidiano. O Evangelho ensina, eu pratico. Ensina, eu pratico. Ensina, eu dou razão a ele e o pratico. Quanto mais eu vou praticando, mais ele vai fazendo sinapses de graça na minha mente, no meu ser, no meu entendimento, na minha compreensão. O Evangelho é para ser praticado e a gente só sabe o significado dele quando o pratica. Para praticá-lo, a gente tem que entender a partir do mandamento precípuo de Jesus, que é: novo mandamento eu vos dei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, com a mesma natureza de amor. Não é paixão, não é eroticidade uns pelos outros, não é possessividade, não é fraternidade distorcida, pervertida, enciumada. Não, é como eu vos amei. Olha para a vida dele, aquela é a prática do amor na existência, na direção da realidade, de todos os modos e formas e angulações da realidade. Jesus é resposta a todas as dimensões da realidade que sejam apresentadas. Quando a gente anda com ele e aprende com ele, e a gente o ama, e ama a vida, e ama o próximo, e ama a existência, e ama o todo da criação, como ele nos ensinou a amar, e a gente pratica isso no nosso cotidiano, vai sendo forjada a mente de Cristo, sinapses de Cristo, do Evangelho, vão se desenvolvendo em nós. Aí você me pergunta, essa sua introdução de hoje tem a ver com o que nós estamos falando aqui em Mateus, no capítulo 6, no verso 12? Claro, tem tudo. Tudo o que eu digo aqui tem a ver com tudo que eu digo aqui. Eu não fico correndo atrás do rabo, como um cão enlouquecido na praça. Eu também não dou socos no ar. Eu tenho pontaria, objetividade, quero pegar na ponta da pera, quero te levar ao nocaute
acertando você, derrubando você para que você caia no amor de Deus e pare com essa sua atitude de arrogância empavonada, que não gerou nada em você a não ser imagens que não correspondem a nenhum significado de estabilidade, de vida, de pacificação, de tranquilidade interior, de vitória sobre o medo, sobre as fobias, sobre os pânicos. Não produziram nada em você a não ser o culto à sua própria imagem, só desenvolveram de outro modo o seu narcisismo, só fizeram você ficar uma pessoa que existe só da cara para fora e olhe lá. Eu estou fazendo um esforço enorme, anunciando todo dia o Evangelho há meio século, tentando ver se quem crê descobre a maravilha, o significado dessa boa nova, que não é um contingenciamento doutrinário, nem dogmático, nem nada disso. É palavra de vida, é caminho, é verdade para ser comida, provada, experienciada, existencializada, conhecida. E é vida para ser gozada, para ser usufruída, para ser frutuosamente manifesta na nossa existência. É para isso. O resto, gente, é religião, é dogmatismo, é academicismo. Se não produzir o que Jesus chamou de vida abundante, a gente está perdendo tempo da existência e se dedicando à religião, apenas isso, a catequeses, a teologias, a guerras e disputas de verdade, como se a verdade pudesse ser demonstrada por disputas acadêmico-intelectuais, teológicas ou de qualquer natureza. Tudo isso é falsificação do Evangelho, é desvio do nosso chamado para ser em Cristo. Bom, o que isso tem a ver com o que eu estou falando no verso 12? Eu estou aqui com você já há tempos, não só no Sermão do Monte, tem meses. Como eu comecei no início do ano, em Mateus no capítulo 1, verso 1, e ainda estou no capítulo 6, verso 12. Porque eu tenho mastigado com simplicidade. Não é aquela mastigação de laboratório, querendo te botar uma tabela periódica e mostrar as químicas do que isso seja composto. Não, eu estou tentando traduzir isso em vida, em operacionalidade existencial, em saúde psicológica, em dilatamento de natureza filosófica como você nem pensou que fosse possível, como nem os filósofos experimentam, porque toda filosofia tem seu teto, toda filosofia tem suas paredes, e o Evangelho nos chama para um dilatamento imponderável na sua capacidade de abraçar, de assambarcar, de engolfar, de botar todas as dimensões para dentro, porque todas as dimensões não são assustáveis, não são assustadoras. Todas elas têm um Criador, todas elas têm a sua convergência. Tudo em Cristo subsiste, por isso eu não tenho medo de nada, se eu sei que tudo nele subsiste, inclusive o nada é nele. Então basta que eu esteja nele. E eu existo nas respostas de Jesus à vida. Muita gente existe nas questões da existência. Quando você passa a conhecer o Evangelho, quando você passa a conhecer Jesus pelo Evangelho, o Evangelho a partir de Jesus, quando você entra nesse processo de retroalimentação interpretativa, que eu chamo aqui, para quem quer ouvir, de chave hermenêutica, de chave de interpretação de todo o conhecimento, seja ele bíblico, extra-bíblico, científico, de qualquer natureza.
e eu abro essa compreensão olhando a partir de Cristo, do Cristo eterno, tanto quanto do Jesus contingenciado na história, o meu dilatamento é imensurável. Por exemplo, aqui no verso 12, na chamada oração do Pai Nosso, que eu tenho repetido recorrentemente, o que dizem os versos 7 e 8, que Jesus disse, isso aqui não é repetição, não é reza, não é mecânica, não é algo que você decora para repetir, é um pavimento, é chão, é caminho, verdade, vida para você nele viver, provar. Isso quer se transformar no carnegão da sua essência humana. Portanto, essa é uma oração de definição existencial de quem eu posso ser, do tipo de mente de compreensão que eu devo possuir, que eu quero possuir, que eu escolho possuir. E a partir daí viver com toda a plenitude possível, Deus no mundo, Deus na vida, em mim, em ti, em todos nós. E não é prerrogativa de alguns poucos, é acessível a todo mundo que queira, basta querer. E eu venho falando sobre perdoa-nos as nossas dívidas, mostrando já que, coerentemente com tudo mais nessa oração, que é uma oração existencial para mim, mas que me propõe uma visão coletiva, plural, fraterna, solidária do mundo, porque é Pai de todos, é o Pai nosso. E toda a invocação e todas as evocações aqui manifestas têm a sua convergência de existencialidade para mim, para eu praticá-las. Se eu não praticar, eu não saberei, não conhecerei essa verdade, porque no Evangelho a gente não conhece verdade alguma por assentimento intelectual, mas por prática existencial que mexe com todas as dimensões da vida e altera o nosso ser. Se não for assim, eu não compreendo. Para que seja uma tal, é preciso que eu carregue também essa visão do significado coletivo daquilo que eu quero para mim e que é também o que Jesus me ensinou a desejar para todos. Como ele disse que o bem que eu quero que seja feito a mim é o bem que eu já sei de antemão que eu quero que e devo querer e devo praticar em favor de todos. Eu quero isso para mim, então eu quero isso para o mundo inteiro. Eu quero o pão para mim, eu quero que todos comam. Eu quero o melhor de Deus para mim, a vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita, eu quero a vontade de Deus para todos. Claro que isso não é uma imposição legislativa, mas é um desejo do meu coração, da minha vida, da minha prática, do meu exemplo, da minha oração, da minha intercessão, da minha vontade de compartilhar, do meu vazamento de energia vital, de energia psíquico-espiritual, de demonstração de caráter, de atitude, de comportamento, é essa realidade toda integrada do meu ser que dá testemunho do significado do Evangelho em mim e de mim para todos. E é o que pode influenciar a maior quantidade possível de pessoas. Então, entendendo isso, que essa é uma oração que me ensina a ser para mim, me ensina a ser para Deus, e me ensina a ser para a natureza, e me ensina a ser para todos e para o mundo. E o que eu desejo de melhor para mim é o que eu desejo de melhor para todos, sem fazer nenhuma acepção de pessoas. Isso entendido, cresce de repente até o significado do que eu já comecei a explicar a você na terça-feira passada, que foi agora, nesta semana. Perdoa-nos, perdoa as minhas e perdoa as nossas, perdoa-nos as dívidas. Eu quero perdão para mim e eu quero perdão para todos. Se eu quero perdão para mim e quero perdão para todos, significa que eu não fico pedindo a Deus todo.
eu perdoo todos. Eu perdoo a todos. Tem muita gente que não quer perdoar ninguém, mas diz que se ajoelha e pede perdão, pede que Deus perdoe aos outros. Senhor, eu não consigo. Tu sabes que eu não consigo, mas tu que és Deus, perdoa eles, porque eu não consigo. Então, meu amigo, se você não consegue perdoar o mundo, não tem esperança para você, não tem perdão para você, não tem vida para você. Não adianta você querer dar uma de piedoso, dizendo eu sou rabugento mesmo, eu sou um cara aí sofre e manifesta aquele sincericídio que eu vejo toda hora sendo manifesto. Eu não consigo, porque eu sou encardido. Mas eu peço a Deus todo dia que perdoe o mundo. Eu não tenho paciência com ninguém, nem com coisa alguma. Se deixasse na minha mão o botão, eu explodiria tudo e todos. Agora, eu peço a Deus, que é Deus que tenha misericórdia. Cara, não se engane. Não se engane. O que é dito por Jesus é que quem quer perdão para si, tem que perdoar o mundo inteiro. Quem quer perdão para si, tem que perdoar o mundo inteiro. Não pode andar carregando ódio, mágoa, ressentimento, espírito de divisão, aquela torcida perversa que quer que o outro continue a ser exatamente como o outro é. Porque a torcida horrível do seu coração é para que todo mundo se ferre. Meu Deus, o mundo está exatamente assim. Não é quase a metade, é muito mais da metade do planeta quer que uma outra banda se ferre. Aí não adianta, você pode ficar usando de vã repetição, orando Pai Nosso 230 vezes por dia. Pode ficar neurótico, pode ficar paranoico de Pai Nosso, pode ser o paranoico nosso. Mas não adianta, não vai melhorar você e só vai piorar o mundo. Só vai criar mais um religioso pseudo-sacrosanto que não é santo porque é só sacro. E para ser santo tem que ser da vida. E porque o sacro já estabelece uma diferença em relação ao secular. O santo não faz essa diferenciação, não admite nenhuma dicotomia de nenhuma natureza, seja ela filosófica, seja ela social, seja ela relacional, seja ela de natureza qualquer que seja aquela que eu queira eleger para debater. Não existe, do ponto de vista de Deus, essa dicotomia, até mesmo as trevas e a luz, como diz o Salmo 139, são para Deus a mesma coisa. São para Ele a mesma coisa. Então, eu sou filho dele, que não faz acepção de pessoas. E o que eu quero para mim, de bem e de bom, eu quero para todos. Por isso, quando eu digo perdoa-nos, eu estou fazendo uma oração que me envolve, que me implica. Me implica profundamente. Porque de cara eu estou pedindo a Deus que me perdoe a mim, tanto quanto perdoe a todos nós. E o passo objetivo que eu dou para definir, para configurar o significado dessa minha oração é o que eu faço com ela. Perdoa-nos, todos nós, sem deixar nenhum grupo de fora. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Os mais ignorantes, os mais burros, os mais toscos, os mais entorpecidos, são objeto do meu desejo de que sejam perdoados. Porque sem ser perdoado, o ser humano só piora. A gente começa a melhorar quando a gente começa a tomar consciência de que, apesar de nós somos objeto de um amor estranho, que não nos manda para nenhum tipo de Enem, mas nos acolhe primeiro. Por quê?
como disse o apóstolo Paulo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Estava em Cristo, naquela cruz da história, e estava no Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que é uma arquetipia para designar essa morte de Deus, essa entrega de Deus, antes da criação de qualquer ente, entidade, criatura, criação ou dimensão. Tem primeiro essa entrega de amor. Antes de haver qualquer haja luz, o que existe é esse haja cruz, a partir do que todas as coisas emanam já perdoadas, já sob o signo da graça. Todos os fenômenos universais já existem a partir do signo da graça, que nem todo mundo discerne, como essa obra de arte que está aqui atrás de mim. Nem todo mundo enxerga, porque é vazada. É vazada. Quem olha por essa câmera ali ainda vê o coraçãozinho. Um coraçãozinho ali atrás de mim. Mas é vazada. Dependendo da hora do dia, ninguém vê nada. Mas é uma ilustração desse amor de Deus que está vazado pelo mundo inteiro. Nem todo mundo enxerga, nem todo mundo vê, a maioria passa despercebido por isso aí, mas está manifesto em todas as coisas criadas, desde antes da criação do primeiro ente, de qualquer natureza cósmica, universal ou dimensional, de qualquer um. O Cordeiro foi imolado antes, e na história humana é a cruz de Cristo, que Paulo disse que para os judeus era um escândalo. Era um escândalo que Deus estivesse em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Todos os que os judeus odiavam, e era todo mundo que não era judeu da seita particular daquele tipo de judaísmo. Eram os outros. E Jesus queria os outros no mundo inteiro. E mandou gritar para o mundo inteiro, dizendo: venham, porque há braços abertos. Há um coração eterno, pulsante em favor de todos os seres humanos e ninguém quer e precisa ser deixado de fora. Porque, como diz também a palavra do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, em ocasiões diversas, eles dizem isso. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos, significando com isso, todos sendo todos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos, indiscriminadamente, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí você vai inventar apartheid, separações, fossos, a partir do quê? Só se for baseado na sua religião, na sua catequese, na sua seita, na sua doença mental, na sua intolerância, no seu aprisionamento a essas muralhas que foram erguidas para dividir-nos, quando na realidade a oração do Senhor é aproximar-nos, perdoa-nos. Perdoa-nos as nossas dívidas. E quem não tem dívida? Aí tem um fariseu aqui, eventualmente, dizendo: não, eu paguei todas as minhas contas, nunca trazei o meu imposto de renda. Pelo amor de Deus, cara. Você acha que é disso que você está falando? É claro, o mandamento aqui do amor, no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz que por causa da prática do amor, eu também devo fazer tudo que eu puder para não ficar devendo a ninguém coisa alguma. Falando aquele aspecto em Romanos 13 de materialidades. Mas muito menos ainda eu devo ficar devendo amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Especialmente amor.
Paulo diz, com o qual devemos nos amar uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Que tem a ver com perdoa-nos. As nossas dívidas chega a ser recorrente, redundante. É uma redundância de, se você quer para você, deseje o mesmo de melhor para os outros também. E pratique isso. E não fique dizendo, ó Deus, perdoa eles. Quando Jesus disse da cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é porque ele, Jesus, tinha olhado para todo aquele pessoal, para as blasfêmias todas, para a ignorância toda, para a ogrice toda, para a tosqueza toda de todos, com perdão, já tinha perdoado, não teve ninguém que tenha dado uma cacetada nele que ele tenha dito, vou te pegar na volta. Nem nas fímbrias de nenhum pensamento guardado no escaninho mais profundo do ser dele, não. Era cada chicotada, está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. E andou perdoando, e a cruz é de braços abertos, perdoada, fixadamente perdoados. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Só pode ser dito assim por quem já perdoou. Não é uma transferência, ó Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, mas se dependesse de mim, eu matava todo mundo. Aí, cara, desce da cruz, como disse um dos malfeitores a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e acaba com essa palhaçada, mata todo mundo. Une ao que de pior alguém pode manifestar vendo Deus morrendo pelos pecados em Cristo Jesus. Seja parte dessa maldade, então. E não do espírito do Evangelho, que diz que se eu não começar a tomar posse do perdão a mim, e se eu não desejar o perdão que eu quero para mim como algo que eu desejo também a todos, eu não dou passo nenhum na direção de qualquer qualificação do meu ser, de qualquer que seja a manifestação de saúde espiritual em meu favor. Eu não dou, você não dá, ninguém dá, entendeu? Quem quer que ensine o oposto está enganando você. E quem quer que enganadamente segue assim, por esse caminho de engano, está simplesmente adoecendo cada vez mais. Por isso é que tem gente que quanto mais diz que continua com vinculações religiosas e pseudo-espirituais, pior fica. É porque não tem nada a ver com a boa nova do Evangelho, tem a ver apenas com as doenças instituídas como práticas e que os outros, simplesmente, todo mundo adota como opinião universal, a partir da qual viver. Aí fica, quando eu universalizo o pior da visão humana para todos, todos nós pioramos e esse mundo caminha celeremente na direção daquilo que não tem solução de nenhuma natureza. Não tem política, não tem ideologia, não tem legislação, não tem definição ditatorial, não tem exploração ou determinação de obrigatoriedade que vá mudar nada. Porque enquanto não surge essa espontaneidade de Deus em mim, em ti, e esse desejo que de nós, em nós, que é para todos, no sentido do melhor que eu quero para mim, que é o que eu desejo a todos. E uma das coisas melhores que eu quero para mim e quero para você é que nós todos vivamos perdoados. Nós todos vivamos sem culpa. Quanto mais culpa no mundo, pior é a sociedade. Quanto menos culpa, melhor é a sociedade. Quanto mais neuroticamente culposa é a relação dos seres humanos uns com os outros, pior é o produto coletivo que deriva-se disso aí. Quanto mais um olha para o outro com um olhar limpo e perdoado, mais chance tem de vencer os piores obstáculos que, por hora e por enquanto, se manifestam para muitos de nós
ou para quase todos nós, como realidades que estão para além da possibilidade de serem vencidas. Porque a gente se diminuiu e se colocou abaixo e sob o domínio da mediocridade. A gente começa a transcender a mediocridade universal quando a gente aprende a viver essa oração que Jesus ensinou como chão para a nossa vida. E aí, perdoa-nos, a mim e a todos nós, as nossas dívidas, as minhas e a de todos os outros seres humanos, assim como, do mesmo modo como temos, como nós temos, como eu tenho e nós temos. A gente melhora uns aos outros quando nós praticamos perdão de uns para com os outros. Eu ganho a melhor chance de melhorar o mundo para mim. Um mundo que eu não perdoo nunca será melhor para mim. Um mundo que eu perdoo não fica automaticamente melhor para mim, mas eu atribuo e dou a ele uma chance de melhorar. E quando ele melhorar, quando cada um melhorar em si mesmo e para si mesmo, eu recebo o benefício do fruto da melhoria individual e coletiva do maior número possível de pessoas. É tão óbvio, meu Deus, não podia ser mais ridiculamente óbvio. Mas não adianta ser óbvio. As pessoas não querem a verdade. A maioria de nós, diante da verdade, tem crises de vertigem. Tem pânico da verdade. Porque isso implica. Isso tem a ver com decisões pessoais. Não é uma magia, não é uma pedra mágica. Não. Tem a ver com decisões, com escolhas, com mutações, com conversões, com alterações, com transformações, com regenerações em mim. Não é algo que eu quero para os outros. Não é dando a mão em volta do Supremo Tribunal Federal, ou do Congresso, ou do Palácio do Planalto, como se fazia muito nos anos 80, na famosa batalha espiritual que só piorou esse país e todo mundo. E os que viveram disso ficaram piores do que eram antes. Não. É muito mais simples, muito mais óbvio e começa aqui. Não é nenhuma encruzilhada, nenhuma esquina e nenhuma magia, é aqui, no meu ser, dentro de mim, nas dimensões mais profundas do meu coração. Perdoa-nos, a mim, a todos, as nossas dívidas, porque nós somos um mundo culpado, uma humanidade culpada, uma sociedade culpada, como disse o profeta Isaías a Deus no capítulo 6 da sua profecia. Dizendo, eu sou. Ele disse, ai de mim, porque eu sou um ser culpado. Existo no meio de um povo culpado. E todas as minhas melhores justiças não passam, como diz, complementando o profeta Jeremias, não passam de trapos de imundícia. Ou como disse Isaías no capítulo 1 da sua profecia, que da planta dos pés ao alto da cabeça não existe na criatura humana nada senão chagas, pus, doenças, tumorações. É uma metástase horrorosa que vai atingindo a todos nós, o melhor de nós, tanto mais quanto se pense melhorado, pior se torna. Até as nossas pseudo-virtudes, quando cultuadas por nós mesmos, são as coisas que mais nos endiabram, que mais nos enfeiam, que mais nos ensoberbecem e nos malignificam, nos tornam realmente malignos. Como os fariseus, que se sentiam os melhores de todos os homens, e Jesus disse, vocês são filhos do inferno, catequizando o mundo para ficar pior do que vocês. Está lá em Mateus, no capítulo 23. Então, eu só melhoro o mundo quando eu me melhoro para o mundo.
E eu só me melhoro para o mundo praticando o Evangelho. E a prática principal do Evangelho começa com essa capacidade de perdoar o mundo inteiro. De não querer saber, de dizer, não, eu só vou melhorar quando o pessoal melhorar um pouquinho. Está todo mundo comprando arma para dar tiro nos outros, eu já comprei 3 também, para dar tiro nos outros. Não, é assim que está tudo, né? Então, meu Deus, eu quero saber como é que todos estão se nivelando por baixo, como é que todos estão se sepultando vivos. Eu tenho um compromisso com a vida, com a melhor vida possível, com a melhor consciência possível. Eu não estou aqui para me deixar nivelar por baixo de modo nenhum. Eu tenho o desafio de me tornar semelhante a Cristo, conforme eu vejo Cristo em Jesus. Conforme eu vejo a Jesus nos Evangelhos. Esse é o meu compromisso, esse é o meu chamado. Esse é o passo evolutivo, é o grande elo que falta para todos nós. Não é o Homo sapiens sapiens, nem o Homo sapiens sapiens tecnológicos, nem... Continua com a mesma natureza egótica, narcisista, adoecida, tumorada, em estado de metástase e de perversidade. Só imensamente tecnológico e carregado de informações que não transformam a vida. Porque se não começar por essa capacidade de se harmonizar com Deus, perdoa-me e perdoa-nos. Eu só serei perdoado se eu perdoar. É o que Jesus diz na sequência. Assim como nós, eu e você, temos. Não é um dia fizemos, temos hoje. Como eu falei na terça-feira, é um presente contínuo. Temos perdoado aos nossos devedores. Não importa a quantidade deles. Nem de males que desejem a mim, ou pensem contra mim, ou planejem contra mim, não me interessa. Eu fui posto aqui para amar os inimigos, Jesus mandou que eu assim fizesse, e para que eu orasse até pelos que me perseguem. E esse amor é aquele amor de Cristo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É um assim como aqui também é assim como, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O Evangelho está todo cheio de assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O tempo todo é assim como. É Jesus dizendo, olha, para viver nesse mundo, a vida abundante que eu ofereço é preciso que seja assim como eu vivi, assim como eu ensinei, assim como eu pratiquei. Isso é entender e praticar Jesus como chave interpretativa da existência. E como caminho, verdade e vida. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Do mesmo modo, do contrário, não tem progresso, não tem evolução, não tem desenvolvimento nenhum para mim. Você pode fazer pós-doutorado, mas se você não aprendeu a basicalidade da natureza desse perdão, você vai ser apenas um doutor amargurado, infeliz, competitivamente predatório, vaidoso, cheio de soberba e de arrogância, feio, doutorado de todas as naturezas, mas um ogro espiritual, insuportável para sua mulher, para os seus filhos, insuportável para o convívio mais íntimo. Pode até ser um fariseu que se esconde atrás de uma máscara plástica para todo lado, mas você mesmo sabe que você é horrível, horroroso, que tudo na sua vida é só performance, é só esse ego dilatado, inflado pela sua egolatria, é esse self artificializado que você constrói para mostrar para os outros que não tem nenhuma correspondência a ninguém e a nada. Você, o seu self e você nunca foram apresentados. Ou, isso no caso do self ser bonzinho. Porque na realidade, na maioria das vezes, é tão horroroso, até mesmo aquilo que a gente faz como projeção do nosso self,
que quanto menos apresentado você seja a ele, melhor e mais chance você tem de se converter à verdade. Porque tem gente que dilui até o próprio eu, de tal modo que perde a essência do ser em si mesmo. E se torna apenas um ser de performaticidade, um self projetado, um holograma de projeção do que não tem nenhuma equivalência com a verdade, com a realidade do ser. Agora, eu não começo nenhum passo nesse chão se eu não tomar hoje a decisão de amanhecer dizendo: o mundo está perdoado para mim. O mundo não me deve nada, ninguém me deve nada. Ninguém. Quando eu digo ninguém me deve nada, eu já resolvo trilhões de questões na minha mente. Na mesma hora. Eu resolvo trilhões de questões na minha mente quando eu digo ninguém me deve nada. Agora, quando eu acho que meu pai me deve alguma coisa, minha mãe me deve alguma coisa, minha família me deve alguma coisa, minha parentela me deve alguma coisa, meus antepassados me deveram e nunca me deram o que eu merecia, e o mundo inteiro e a sociedade não me enxerga, não vê o cara inteligente, capaz que eu sou, a menina capaz, ou linda, ou interessante que você é, e aí você fica amargurado, amargurada, porque não é percebido. Eu, por exemplo, fui educado a não esperar nada de ninguém. E tudo dependia de mim. Isso antes de eu conhecer o Evangelho, para mim eu já sabia disso. Antes do meu pai saber do Evangelho, para ele já tinha sido educado pelo meu avô, pai dele, desse modo. E a filosofia do meu avô é: não espere nada de ninguém, do contrário, você vai ser sepultado em frustração amargurada, meu filho. E eu aprendi isso antes do Evangelho chegar em mim. Quando o Evangelho chegou em mim, já chegou com essa carga toda, porque o Evangelho e o fundamento da vida está nisso aí. E eu não esperar nada de ninguém para comigo, eu estou aqui para ser um doador, não um receptor universal, eu sou doador universal. Eu estou aqui para dar, para doar, para alimentar, como Jesus disse que veio fazer, assim como Jesus. Assim como. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o Espírito. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos, todo dia. E tantas vezes quantas sejam necessárias, como Jesus disse. Aí Pedro falou: escuta, o senhor não está exagerando essa história, não? Como a gente vai ver aqui em Mateus, no capítulo 18, no equivalente do texto em Lucas, o senhor não está exagerando isso aí, não? Aí Jesus disse: olha, eu não te digo que perdoe aquele que te ofendeu apenas 7 vezes num dia. Mas se houver necessidade, perdoa-o 70 vezes 7 num dia. Se ele vem a você e diz: olha, perdão, perdoa sempre. E se ele nunca cai em si, nunca vem a você, perdoe sempre. É uma questão até de autopreservação. Perdoar o outro é amar a mim mesmo. É não aceitar fazer mal a mim mesmo. Quem guarda ódio, ressentimento, amargura em relação ao outro, não se ama. Não se ama, não aprendeu ainda como convém se amar. Quando a gente aprende a se amar, a gente aprende que a primeira lei do amor é perdoar a todos, sem cuja manifestação não existe passo outro nenhum a ser dado na existência. Se eu ando no espírito do ódio e da amargura e do ressentimento e da vingança, e ele ou ela vão ver o meu troco, vai chegar a cavalo, ou quando eu vejo que alguma coisa de ruim aconteceu a alguém que já me fez mal, ou que eu antipatizo de graça, como se
graça servisse para justificar a antipatia, que coisa mais patética. Mas a maioria vive assim, e se justifica assim, se pseudo-justifica assim. Diz isso, e bate palma, e fica feliz. Eu não fiz nada. Mas ó como a mão de Deus pesou lá e esmagou o cara. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é justo. E eu fico ouvindo e digo, meu Deus, essas pessoas não sabem que estão aí invocando juízo sobre elas próprias. De acordo com o Novo Testamento, com o Evangelho e com o Velho Testamento. Porque até no Velho Testamento, a bênção é para quem perdoa, não é para quem se vinga. A vingança, está dito no Velho Testamento, pertence ao Senhor. Não tem nada a ver comigo, não é uma prerrogativa que eu tenha. E não há um mandamento dizendo vingai-vos a vós mesmos, ao contrário. E quando você vê na leitura dos profetas, em vários deles, é meio recorrente essa declaração, acerca daqueles povos que quando viram outros povos, dos quais eram inimizados, sofrendo, ou em cativeiro, ou em cerco, ou em sofrimento, ou em incêndio, no fragor de uma batalha perversa, sendo derrotados, e quem está de longe está aplaudindo, como Edom, Moabe, Amon, fizeram no dia da desgraça de Jerusalém, ou como Jerusalém fez no dia da desgraça dos amonitas, dos edonitas, dos moabitas e de qualquer outro povo, como fizeram várias vezes, os profetas diziam, olha, vocês estão chamando o juízo que caiu sobre eles, sobre a vida de vocês. É uma lei universal. Agora, quando eu entendo e discerno o significado de me amar a mim mesmo, é quando eu consigo praticar o amor de Deus, inicio o processo da prática do amor de Deus na direção da vida. Amai-vos uns aos outros, antes de dizer assim como eu vos amei, ele disse, mandou a gente se amar uns aos outros como a gente se ama. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Começa desse lugarzinho mínimo. E aí eu só encontro esse lugarzinho mínimo dentro de mim quando eu entendo que ninguém me deve nada, nada está me devendo coisa alguma, e eu estou aqui para ser um servo da vida. E me disponho a isso. E dou o passo de que assim como eu quero viver em estado de perdão e de harmonia com Deus, no que depender de mim, como Paulo diz, eu terei paz. No que depender de mim, ele diz, tende paz com todos os homens. Se essa bola passou quicando aí, chuta na direção do gol da paz. Não para o escanteio do ódio, nem para o fosso do ódio, mas no gol da paz. Esse é o nosso objetivo. Literalmente é o nosso gol. Mas isso só se estabelece se eu tiver essa decisão tomada dentro de mim, de não deixar que nada se pregue e fique grudado como elemento de qualquer pseudo-ódio justificado ou sentimento negativo pseudo-justificado em mim, como se os outros tivessem exagerado tanto que no exagero de maldade deles eu tivesse ganho a prerrogativa de me nivelar por baixo, no nível deles, ou até piorá-los para eles próprios como resposta da minha vida. Pelo amor de Deus, isso é óbvio demais. E é o Evangelho de Jesus que ensina assim. Mas você não quer aprender isso não, né? Agora, o que é interessante é que, conquanto eu já tenha dito isso só no dia de hoje algumas vezes, e essa minha recorrência é para finalidades pedagógicas, de ver se o cara não enxergou por um ângulo, ele enxerga por um outro. Mas é a mesma coisa, é como um striptease.
Todo dia eu escolho tirar a roupa por um lugar diferente. Tem dias que eu começo pelo sapato, tem dias que eu tiro primeiro aqui onde meu cabelo está preso, tem dias que eu tiro logo o sutiã, mas no fim é o mesmo corpo que vai aparecer. E aqui é o corpo de Cristo Jesus. Aqui é a tentativa de expor a nudez do Evangelho para a percepção, para a cognição de todas as pessoas, sem que haja nenhum argumento contrário, porque fica difícil contra-argumentar diante de uma realidade tão esmagadoramente saudável e verdadeira. O contra-argumento já é um assinar de um termo de compromisso com a doença pessoal e com a morte de si mesmo. De um modo que não adianta você espernear. O Evangelho tem razão. E o Evangelho diz que você não precisa viver das suas razões contra os outros. Que a sua grande razão sobre qualquer um é não ter razão nenhuma de ficar inimizado contra ninguém. Não importa quem seja esse alguém, nem contra aquilo, nem o que ele contra mim tenha feito, ou ela. Perdoa-lhes, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos fazem mal. E aí eu recebo perdão. Aí eu vivo perdoado. Agora, se você vive cheio de ódio, não adianta, você pode andar de joelhos nas procissões, pedindo a Deus para olhar para o outro lado, não olhar para você, porque você mesmo não consegue perdoar. Jesus diz que é mentira sua, entendeu? Por quê? Porque ele diz que é possível. Quando Pedro diz, Senhor, se é assim, quem é que pode ser salvo? Se eu tenho que perdoar o meu irmão todas as vezes, quem é que pode ser salvo? Eu devo o quê? O senhor não vai estabelecer uma medida, uma quantificação diária de taxa de perdão? Até 7 vezes num dia, era o que Pedro queria. Para ele sair contando, o cara já perdeu uma, perdeu 2, perdeu 3, perdeu 4, perdeu 5, perdeu 6, perdeu 7. Opa, a conta dele acabou às 6 da tarde. Agora é só cacete meu, nele ou nela, até a meia-noite. Ou até amanhã de manhã, até o sol nascer de novo. Essa era a lógica de Pedro, como é a lógica de quase todo mundo. Jesus disse a Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, eu não vou dar quantificações. Mas é até o impossível, até o impraticável. Ninguém consegue dever tanto num dia. Até 70 vezes 7. Ou seja, até o inalcançável cotidiano. Porque mesmo o ser mais distrofiado dessa existência não consegue atingir essa barbaridade. Então Jesus diz, não tem limite, é tantas vezes quantas sejam necessárias. Você está fazendo isso antes de ser por amor a Ele. Esses mandamentos nos são dados por amor a nós. Eu pratico o mandamento primeiro porque eu me amo. Eu não me quero fazer mal. A prática do mandamento é vida, a prática do amor é saúde. A prática do perdão é saúde para a minha mente, para a minha alma, para o meu espírito, para o meu ser e até para o meu corpo. Porque, meu Deus, se eu não tivesse vivido até o dia de hoje, perdoando, sem guardar nada contra ninguém, Deus sabe. E o diabo e os principados e potestades sabem também. Eu já teria morrido há muitos anos, eu não teria nem chegado a esse estado de longevidade atual. Eu já teria me ido há muito tempo, é que nunca ficou nada de ninguém jogado sobre mim, nunca. Eu sempre espelhei tudo de volta com perdão, com graça, com amor, com misericórdia, sem reter nada dos outros, porque reter o que é do outro é reter contra mim. Ao contrário, eu não retenho nada, eu não estou aqui nesse mundo para reter os pecados de ninguém.
Eu estou aqui nesse mundo para ser um perdoador de todos os pecados, como eu quero ser perdoado de todos os meus pecados. E olha que eu não vivo pecando. Quanto menos eu vivo pecando, mais fácil se torna perdoar todo mundo. É diferente da parábola chamada do filho pródigo, quando aquele irmão mais velho, que achava que era um cara impecável, que era um sujeito ilibado, um verdadeiro fariseu na casa do pai, viu o irmão que tinha sido um filho pródigo, no sentido de que prodigalizou, foi todas as manifestações de licenciosidade e de devaneios e de loucura, até se arrebentar todo, cair em si, ter um eureka divino e voltar arrependido para a casa do pai, e aí ser encontrado por aquele irmão que nunca tinha feito nada, mas que era um poço de raiva, de ódio, de ressentimento. No legalismo dele e no esforço santarado dele, ele odiava todos que não eram e não praticavam os mesmos esforços dele. Porque para ele servir ao Pai era um esforço, não era um privilégio, não era uma dádiva, não era uma graça, não era uma alegria, era só um esforço. Como para a maioria das pessoas que se designam religiosas, e superiores, e maiores, e mais elevadas, é um esforço danado. Aí, por conseguinte, elas vivem em estado de amargura contínua. Aí a graça de Deus para essas pessoas é insuportável. E quando elas veem você praticando graça, bondade, misericórdia e não carregar nenhum tipo de ressentimento, elas ficam com ódio de você, com raiva de você, porque você não se nivelou por baixo. No entanto, a única maneira que eu tenho de me fazer bem é não reter nada contra ninguém. Não importa, não tem razão, nem justificativa, nem explicação, nem arrazoado, nem quantificação amontanhada que eu possa elevar dizendo foi esse o tamanho do mal que ele ou eles ou todos fizeram contra mim. Não, desista disso, porque esse argumento não ganha nada diante de Deus. Só traz juízo sobre você. E a gente vai ver mais adiante, na exposição, quando eu chegar especialmente em Mateus, no capítulo 18, onde essas coisas são debulhadas. Mas tem um aspecto que no dia de hoje, antes da gente encerrar a semana amanhã, eu quero deixar com você. Eu já iniciei falando sobre isso na terça-feira passada, na quarta-feira nós não tivemos, mas na terça eu falei sobre a perspectiva do que algo como o perdão produz de dilatamento na mente e coração da gente. No Evangelho, mente e coração têm equivalência, não tem uma dicotomia separando. O cara diz, não, com a mente eu penso assim, com o coração eu sinto assim. Não. O Evangelho, quando cresce em mim, eu posso até começar assim. Mas quando o Evangelho cresce em mim, quando ele começa a cumprir o que Paulo pediu que acontecesse, quando ele começa a se dilatar em mim, como Paulo diz aos Coríntios, dilatai-vos, dilatai-vos, ou diz aos Filipenses, desenvolvei, ou diz aos Efésios, eu oro para que vocês não conheçam limites e vocês transcendam a percepção e alcancem aquilo que é para além de todo entendimento e compreensão, tamanha seja a natureza do dilatamento espiritual de vocês. Isso tudo começa no perdão. Nesses atos mais básicos que estão esperando por mim dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, todo dia, nos meus encontros, inclusive casuais,
Você que pega o ônibus todo dia tem 1000 razões para descer com raiva. Da grosseria, da falta de educação, do desrespeito que você encontra para todo lado, em todo lugar, da parte de uma grande maioria. Mas não existe justificativa. Não apele para nada disso, porque não é razão. Você está aqui para seguir a Jesus. E a tarefa de Jesus no mundo foi muito mais do que pegar um ônibus todo dia, no meio de um monte de maleducados. Ao contrário, mesmo vivendo com os discípulos dele, aos quais ele ensinava esse evangelho dioturnamente por palavras, exemplos e demonstrações variadas, ele chegou a suspirar, dizendo: até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? Ou seja, até naquele convívio um pouco melhorzinho e mais educado daquele grupo de apóstolos, já era uma canseira divina ter que aguentar a burrice dos mais ilustrados, dos mais iluminados, que estavam recebendo pela via mais direta, não aulas de evangelho, mas demonstração do evangelho todo dia. E Jesus diz: meu Deus, é difícil. Até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Vos sofrerei, porque é difícil demais. É difícil demais. E a coisa mais difícil que tem é você abrir o Evangelho, torná-lo explícito e óbvio para quem queira, e ver a pessoa naquela renitência todo dia. Ela não vai embora para lugar nenhum, fica ali, mas não pratica nunca, não assume jamais, não toma posição em coisa nenhuma. E é em relação a isso que Jesus está dizendo: escuta, esse tempo decorrido não produziu nada de bom em vocês. Até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Meu Deus! Pois bem, eu estava afirmando que na terça-feira passada eu disse que um dos aspectos que a prática do Evangelho, e nesse nosso caso, o tópico de hoje, a prática do perdão produz na gente, eu disse que é uma vez que um pensamento novo é introduzido na nossa mente e coração, sem dicotomia, quando o coração sente como a mente pensa com o coração e as coisas se retroalimentam nesse processo, quando eu chego nesse ponto de desenvolvimento, que não demora muito tempo, não tem que ser uma vida inteira, não. São saltos quânticos na fé, na possibilidade de compreensão e de prática. São saltos quânticos. Não estou andando no mundo newtoniano, onde daqui para a Lua tem uma distância, daqui para o Sol são 8 minutos a luz viajando para chegar aqui na gente. Para chegar na estrela mais próxima, meu Deus, são milhões de anos de viagem. Não. Não. A dimensão da fé é completamente ilustrada pela metáfora da mecânica quântica. Assim, a mesma partícula pode estar aqui do outro lado do universo, quando eu olho para ela e eu altero com o meu olhar altera partículas, o meu olhar altera o mundo, e o primeiro mundo que o meu olhar altera é a minha mente, que nunca mais é a mesma quando eu admito um pensamento novo. Quando eu admito um sentimento novo, e tem que ser pensamento, sentimento, sentimento, pensamento, assim, eu não me torno apenas um ser frio do pensar e nem me torno apenas uma pessoa esperando um aquecimento para me pôr em movimento. Eu determino com a minha consciência os sentimentos do meu coração e com os meus sentimentos eu modelo e melhoro a poesia e a prática dos meus melhores sentimentos. De modo que uma coisa alimenta a outra.
Mas quando um pensamento novo, como esse, entra e você admite, é mesmo. Perdão é essencial. Eu não posso mais me esquecer disso. Tem muita gente que diz umas para as outras que não quer me ouvir, porque tem medo do que vai ouvir e tem medo de não conseguir rebater. Eu vou a cada dia descobrindo mais e mais e mais a quantidade enorme de pessoas que têm pavor de mim. Eu tenho ouvido isso cada vez mais clara e explicitamente até de gente que já teve pavor de mim. Dizendo, sabe, a primeira vez que eu tive um insight provocado por você, um insight do Evangelho que bateu em mim, na mesma hora, primeiro me deu uma alegria, depois me deu um pânico. Porque eu vi que aquilo ali era só uma fagulha. Que se eu me expusesse ao que você ensina todo dia, eu iria ser inundado por uma quantidade enorme de valores e significados novos. E que eu não queria admitir para a minha vida, porque ia ter implicações muito profundas. Que foi o que Jesus disse. Quando disse, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E tendo um coração, eles não querem processar nada. Por quê? Jesus mesmo deu a explicação cognitiva esmagadora, dizendo para quê? Em vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos e discernindo com o coração, eles não tenham que admitir a verdade do que eu estou ensinando. E em admitindo não haja mais retrocesso. E eles tenham que admitir que precisam ser por mim curados. Tenham que admitir que precisam ser por mim curados. Essa é a razão pela qual muita gente tem pânico de me ouvir. Outro dia um amigo, que hoje é uma pessoa muito querida, muito amiga, que eu batizei aqui nesse lugar de batismo, que é uma imitação do lugar dos batismos lá de Qumran, dos essênios, nas margens do Mar Morto. Eu fiz um lugarzinho aqui, todo rústico, um lugar de batismo. Eu já batizei tanta gente aqui. E o povo não tem nem ideia de que tem tanta gente que vem aqui quebrantada, chorando, perguntando, o senhor me batiza? Eu trago o indivíduo até aqui, ele, ela, e o batizo. E aí, ele me disse, nesse dia que me pediu para ser batizado, aos prantos, ele disse, olha, eu quando me mudei para Brasília, há alguns anos, eu listei antes de mudar para Brasília quais eram os benefícios de morar em Brasília. E àquela altura, o benefício número 1 que eu listei foi o Caio Fábio mora lá. E eu quero conhecê-lo pessoalmente. Aí ele disse, aí eu cheguei aqui e fui te ouvir. Na internet, que eu já tinha visto alguma coisa, mas comecei a querer te ouvir, aí me deu um pânico. Falei, meu Deus, esse cara mora aqui a 4 quilômetros da minha casa. Isso tudo está ali. E eu estou aqui. Eu não quero saber de mais nada. E ele disse, fiquei esses anos todos resistindo com medo de você. Até que não deu mais para ter medo de você, porque a gente se esbarrou. Eu não estava buscando, mas levei um susto quando eu te encontrei na minha cara. E aí eu vi o teu olhar, os teus olhos, a tua luz, o teu sorriso, o teu abraço, a tua aconchegância. E foi um negócio horrível que me dominou. E eu não tive alternativa, a não ser começar a ver e ouvir. E cheguei nesse ponto de irresistibilidade. Eu estou aqui pedindo para você me batizar hoje. É possível? Claro, meu filho. Agora. Já. Vou te batizar nessa consciência que você adquiriu do Evangelho de Jesus. Agora, o que eu estou dizendo é que tem gente que tem pavor
do que possa receber da parte de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, pela minha vida ou pela minha boca, pelo meu ensino, e eu posso garantir que você está ouvindo o Evangelho. Eu não abro a boca para ensinar outra coisa que não seja o Evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que você vai ser vazado, penetrado, transpassado, traspassado, transfixado pela verdade de Cristo Jesus. Eu sei disso. Agora, aqueles que vão descobrindo, vão panicando, dizendo não é perigoso. Como eu já vi pessoas dizerem, não, esse cara, meu Deus, é inteligente demais, sabe demais. Outros até dizem é um gênio, mas é perigoso. Por que é perigoso? É porque eles não têm como me refutar. Não teriam. Não sabem me refutar, por isso não querem nem dizer no que eu sou perigoso. Dizem apenas que eu sou perigoso. Mas eu não bato a carteira de ninguém, eu não exploro ninguém, eu não brinco com a vida de ninguém, eu não forço a barra sobre ninguém. Ou seja, eu sou perigoso em quê? Nas ideias que eu tenho. Agora, quais são e de onde vêm as minhas ideias? Por que eles então não me refutam? Face a face, cara a cara, ponto a ponto, tópico a tópico. Por quê? Porque não conseguem suportar a certeza do atropelo que a verdade do Evangelho lhes traria. Não é por nenhuma outra razão. É pela insuportabilidade de não terem argumentos contra a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Agora, uma vez que você admite, que você acolhe um pensamento, pode ser banal como essa pedrinha aqui. Admite a entrada de algo novo. Essa aqui, por acaso, parece até a estrutura de um cérebro. Por acaso. De uma massa cefálica. Aqui, intracranianamente escondida em mim. E em você também. Quando você admite uma pequena dimensão nova, seu cérebro nunca mais retroage. Nunca mais. Se torna impossível voltar atrás. Por isso, voltar atrás tem que ser uma deliberação tão mordaz, tão perversa, tão autodeliberada, que ela se torna praticamente uma escolha blasfema. Voltar atrás. Como diz o escritor de Hebreus, a quem sabia, a quem tinha entendido tudo e que agora estava voltando atrás, voltando para a lei, voltando para Moisés, voltando para o primitivismo, voltando para tudo aquilo que em Cristo Jesus foi vencido. Que antes era uma sombra, como na caverna de Platão, uma projeção. Moisés era só um projetor de sombras. E todos os que vieram antes de Cristo Jesus eram projetores de sombras. Em Cristo Jesus você tem a encarnação da realidade. Aí eles, lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, eram pessoas que já tinham entendido tudo isso. Por isso o nome da Epístola é Hebreus, porque é um caminhar para frente, é uma peregrinação adiante, é um perpétuo e contínuo cruzar de fronteiras adiante, sem retrocesso. E aí o escritor da Epístola diz, ora, é impossível renovar para arrependimento. Os que já viram tudo, já souberam tudo, já creram em tudo, já admitiram tudo e depois deliberaram voltar atrás por conveniência pessoal. Deliberaram viver contra toda a verdade que eles conhecem. Aí não dá para renovar para arrependimento, porque é como quem resolveu pisar em Cristo de novo, crucificar Jesus todo dia outra vez, porque o cara sabe que em Cristo Jesus aquilo está tudo consumado, está tudo pago,
aquele escrito de dívida foi rasgado, aquela libertação foi alcançada, mas ela decidiu voltar para aquele estado de repisamento da cruz, de reerguimento da cruz, porque fez uma decisão horrorosa de voltar a viver contra tudo que sabe que é evangelho, que é boa nova de Deus para a vida, de si mesmo e do próximo. E aí, esse tal tem uma tendência suicida impressionante. A gente tem visto essa quantidade enorme de suicídios de pastores e de cristãos no mundo inteiro. E o aumento do suicídio de cristãos e de pastores e de padres no mundo todo é mais ou menos equivalente em termos de cronologia, às grandes deserções de consciência, aos grandes abandonos do significado do Evangelho para a vida do indivíduo. E ele quis se iludir com outra coisa, se iludir com igreja, se iludir com teologias, se iludir com um monte de cenourinhas que deram para ele correr enganadamente pela vida, até que chega uma hora em que tudo aquilo se constata completamente enganoso e o cara não tem mais onde pegar e não sabe para onde avançar, porque desistiu das coisas que sabe serem a verdade de Deus. Aí fica difícil. No entanto, quando você, de fato, no seu coração e mente, na sua mente e coração, admite, por exemplo, o perdão, não só como ideia, mas como sentimento e prática, como decisão, como escolha, como adesão de caráter, como conformação de atitude, como configuração mental, como sinapse nova de Cristo Jesus em mim. Quando eu admito isso e faço isso, eu começo a não voltar mais atrás. Vai ficando tudo mais simples, mais fácil. Ir adiante se torna extraordinariamente mais leve a cada dia. O Evangelho só é um peso para quem luta contra ele. Mas para quem o abraça e o acolhe em amor, em paz, em entrega, sem resistência, dando razão a Deus em Cristo Jesus, conforme a projeção do caminho de Cristo Jesus no chão da vida, aquele que faz isso com a mente e coração, vai experimentando dia a dia uma facilitação existencial, mental, emocional e de atitude para o desenvolvimento de si mesmo extraordinário. E eu disse que a razão pela qual isso acontece é porque nosso ser foi feito de natureza plástica, no sentido de moldabilidade. Ele não é, eu falei, pedi até para o Gabiru pegar lá em cima esse coração de pedra, que não é moldável. Ao contrário, espiritualmente falando, mentalmente, emocionalmente, psiquicamente, eu sou moldável. Eu sou um barro na mão do oleiro. É a imagem antiga do profeta Jeremias, barro nas mãos do oleiro. Aí quando eu admito o perdão na minha mente e coração, eu admito uma mutação. Eu admito uma transformação que vai me alterar dramaticamente. Que pode até no início fazer você sofrer, porque você está acostumado a ser um predador, vingativo, está acostumado a cultuar perversidades, está acostumado a aplaudir maldades, torce pelo traidor, pelo inimigo, torce pelo malandro,
torce por aquele que engana, que dá a volta, que traz o ludíbrio. Você se associa, se não comportamentalmente, mas mentalmente, emocionalmente, a toda sorte de coisas ruins no seu coração, no seu íntimo. Você sabe disso. E aí, no início, quando você começa a dar razão a Deus, se levanta esse mundo de outras coisas dentro de ti, querendo briga. E aí o meu conselho é o seguinte: deixe esse mundo de outras coisas gritarem sozinho, falarem sozinho, ficarem roucos dentro de você. Não adianta ficar brigando com isso. Não fique discutindo com o diabo, não é uma boa coisa. Jesus não deu assunto ao diabo. Jesus não deu assunto ao diabo em momento nenhum. Em momento algum ele deu assunto ao diabo. Não deu tema. A gente já passou aqui por Mateus, no capítulo 4, aquelas 3 primeiras tentações. Você vê que não tem papo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai daqui, cara. O sujeito da base bíblica para ele pular do pináculo do templo. O diabo. Olha, o Salmo 91 é base bíblica para você pular e se suicidar. Não vai morrer porque os anjos vão fazer um paraquedas. E você vai queimar uma etapa enorme de vida, de esforço. Você já chega lá embaixo cultuado, se você fizer o que eu estou falando. Aí Jesus diz ao diabo só uma frase. Só uma frase. Ou quando ele propõe, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. É só uma frase. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E tchau. E o diabo vai embora. Ou como diz o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, na epístola única dele no Novo Testamento, ele diz: resisti, no sentido imperativo, resisti vós, resistam vocês, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou resista ao diabo e ele fugirá de ti, de você. Só resistir. No início, pode ser quando você acolha essa realidade, levante-se algum conflito dentro de você, mas não se preocupe, faz parte. Descanse. Continue na prática da obediência simples. Sabendo que, no caso do perdão, não é um convite à emoção, nem ao romanceamento de nenhuma natureza, nem à emoção. Ninguém fica emocionado com quem está nos prejudicando, ou nos chateando, ou nos entregando, ou nos sabotando, ou qualquer outra coisa. Ninguém gosta disso. Só um doente aprecia isso. Mas não é o seu caso, não é o meu caso, assim eu espero. Meu, com certeza, não é. No entanto, nada cresce em mim porque fizeram mal a mim. O mal que a pessoa faz ficou lá dentro dela, não me pegou. Porque eu não alimentei com as reações zangadas, com olho por olho, dente por dente, ele vai ver, com orações do contra. Não. Ao contrário, a prática do perdão produz novas sinapses, como eu comecei dizendo, produz novas sinapses. Quanto mais sinapses do Evangelho e do perdão eu faço, e só faço pela prática, mais sinapses da mente de Cristo eu tenho em mim. TikTok é uma gracinha. Eu acabei de olhar para ela, tinha um bigode. Quando eu botei a mão aqui em cima, pareceu um bigodão preto aqui em mim. Mais sinapses de Cristo Jesus eu faço. Mais eu desenvolvo a mente de Cristo em mim. Então você que diz, ou que chegou aqui dizendo, ai, Caio, é tudo lindo, mas é uma utopia.
como já tive tanta gente aqui no tempo da Vem VTV no ar, 24 horas por dia, e o Braulio lendo perguntas no tempo que o Papo de Graça tinha 4 horas de duração, e às vezes entrava a madrugada fora. Tinha sempre pessoas dizendo: Caio, tudo isso é muito lindo, mas é impraticável, é utopia. E eu dizia: olha, se é utopia, é para você, que resolveu viver uma vida distópica. Mas não é utopia para mim. Eu não estou dizendo nada que eu não pratique, que eu não experimente, que eu não prove, que eu não saiba. Em mim que é verdade. Que é absolutamente acessível e possível. E passível de ser experimentado por quem quer que decida. E tanto mais quanto eu vou acumulando decisões, mais eu vou criando o forjamento da mente de Cristo em mim, as novas sinapses do Evangelho, que vão sendo formadas em mim e em você. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que eu estou dizendo aqui para você pode já ter ouvido em algum outro lugar, ou até de mim mesmo, várias outras vezes. Eu tenho uma quantidade grande de livros sobre isso. E amanhã eu vou até mencionar alguns dos meus livros e pretendo contar algumas histórias, para vocês verem que eu não estou falando de teoria alguma. É de algo que torna a vida possível, que traz longevidade para nós em todos os níveis. Se eu tiver um diagnóstico amanhã de que eu estou sofrendo de uma doença fatal e eu tenho uma probabilidade enorme de morrer dela, eu já estou num estado de vitória longeva há muito tempo. Que eu carrego uma espada na cabeça para morrer desde 27 anos de idade, vou fazer 70. Já atravessei o inatravessável, estou aqui cada dia mais disposto, mais alegre. Só que eu ainda vou muito mais longe, se Deus permitir. Porque não é de raiva que eu vou morrer, nem de acúmulo de amargura, nem de nenhum tipo de preservação de energia maligna no meu coração, de retenção de energia maligna em mim. De falta de perdão, eu não morrerei, com a graça de Deus. Não morrerei de nenhum tipo de amargura ou de ira continuada. O sol não se tem posto sobre a minha ira, jamais. Todo dia, assim como eu acordo com o mundo perdoado, eu durmo com o mundo inteiro zerado e perdoado para mim. Eu posso morrer de alguma condição genética, de algum acidente, de alguma coisa. Agora, dessas coisas não. E essas coisas são as que mais matam as pessoas. As pessoas morrem de si mesmas, mais do que imaginam. A gente acaba morrendo de nós mesmos. Somos os nossos piores inimigos nos sentimentos, nos pensamentos, nas atitudes, nos comportamentos, naquilo que alimentamos em nós de projeção contra os outros, acerca dos outros. Isso é o que mais mata, é o que mais destrói. Com a graça de Deus, quando você ouvir dizer que eu parti, foi de qualquer outra causa ou por qualquer outra coisa, mas por nenhuma dessas terá sido, com certeza absoluta. Porque essas aqui, todo dia são vencidas naturalmente. Como eu tenho repetidamente dito durante essa exposição de Mateus, elas operam já não no meu sistema nervoso simpático. Eu comecei quase tudo no sistema nervoso simpático, escolhendo. Mas depois que você escolhe uma vez, 2 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, isso para de ser uma escolha acerca da qual você precise pensar.
ela se automatiza no seu ser, ela se torna intrínseca, se torna inerente, se torna ataviada ao seu ser e depois passa a fazer parte de quem você é, passa a compor você, passa a ser parte daquilo no que você é entranhado, pelo que você está engendrado, e aí isso se torna sistema nervoso parasimpático, que é aquilo sobre o que eu não preciso nem raciocinar a respeito para fazer. Vou aqui decidir pegar esse copo. Eu não tive que pensar em engolir. Eu pensei em pegar o copo, porque eu tive um sinal de sede. Mas eu não tive que me condicionar para engolir nada. Porque já faz parte de um processo. Eu reconheço. Quando eu olho e preciso não deixar que nada cresça como ausência de perdão em mim. Não posso dar esse espaço, não posso criar essa vacância no meu ser. Ele tem que estar lotado de graça e verdade todo dia. E de perdão. Aí tudo vai virando sinapticamente natural. Viver o Evangelho, como diz o apóstolo João, quando escreveu a primeira epístola dele, no capítulo 5, está lá no final do Novo Testamento, ele diz, ora, os seus mandamentos não são penosos. E os seus mandamentos são um, que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. E João, já com 80 para 90 anos, diz, eu não considerei isso um peso, e a cada dia que passa é mais natural. É parasimpático, faz parte do meu ser, da minha intrinsidade, e pode fazer parte do seu ser, se você quiser viver assim. Você quer viver assim? Por favor, Jesus, tu estás vivo, ressuscitado, tu enviaste o Espírito Santo ao mundo, ele está trabalhando no coração de cada pessoa no planeta nesse instante. Ele que tem nos salvado de que loucos apertem os botões da morte na terra. Tem diminuído o agravo que o espírito de vingança produz no coração dos que têm poder nesse planeta. Tem ainda impedido a progressão do mal que se torne completamente insuportável. É o teu espírito, dando uma oportunidade nova todo dia a cada criatura na terra. Especialmente a quem está tendo o privilégio de ouvir a tua palavra. A palavra do Evangelho que sai da boca de Deus em Jesus o Cristo. Por favor, eu te imploro que essa palavra encontre um lugar de acolhimento no coração de todas as pessoas. E que as barreiras e os bloqueios e os medos e os pânicos e as vertigens da verdade não vençam a boa nova do Evangelho no coração de ninguém. É o que eu te imploro com toda a singeleza do meu ser, em nome de Jesus. Amém.